bastante quando se refere ao tratamento de filosofia no ambiente do ensino médio no Brasil. Porque parece que por muitas vezes a gente tem a tendência a subestimar a capacidade dos nossos alunos de compreender um livro de filosofia, que é algo que por muitas vezes nem nós mesmos acadêmicos quando temos acesso, quando não temos na verdade acesso aos meios pelos quais são necessárias a compreensão, aquilo que é chamado chave de leitura de determinado livro, não conseguimos compreender. Recentemente eu estava participando de uma aula de orientação com a minha professora da universidade e essa questão foi levantada, né? Sobre um projeto de intervenção de como aplicar o ensino de filosofia no ensino médio. E aí um dos participantes dessa sala partiu de um pressuposto que, por mais que não tenha sido intencional, pressupor essa incapacidade dos nossos jovens de compreender o ensino filosófico como diante da sua importância para eles e para a constituição do conhecimento no modo geral, mas ficou subentendido ali, pelo menos como eu entendi, certo? Que estava ali subscrito nas entrelinhas, que não podemos de certa maneira colocar a filosofia como um tipo de ensino que vá assustar os alunos, um contato direto com o texto, e já podemos pressupor que a filosofia é algo que não vai causar interesse nessas pessoas, porque essas pessoas não têm a capacidade, entre aspas, de ter o contato com esse texto e poder extrair uma interpretação direta desse texto no ensino médio, devido ao aspecto deficitário da nossa educação, o que deveria, na minha interpretação, ser mais um fator para não forçar, mas provocar o contato com esses textos. E aí seria muito mais uma responsabilidade nossa de provocar essa curiosidade acerca dos textos eles mesmos, certo? E dois, por uma questão de supostamente termos que preparar o terreno para poder inserir os textos eles mesmos, e que não haveria tempo para fazer isso, e que deveria ser priorizado um tipo de ensino de filosofia que pudesse contextualizar a filosofia de uma maneira mais simples com a realidade desses alunos, né? Por algo que é mais cotidiano na vida deles do que algo que necessariamente seja abstrato. Outro ponto de discordância meu, porque na verdade a filosofia, além de ela estar intrinsecamente relacionada com todo e qualquer conhecimento humano, inclusive aquele conhecimento técnico que serve para os alunos de ensino médio passarem no Enem, ela está lá na base daquele conhecimento, né? Ela não é um conhecimento puramente abstrato e que seja lá qual for o filósofo, desde Platão, Hegel, a contra-história da filosofia africana, seja lá qual for a filosofia, ela não está comprometida simplesmente com a abstração ou um tipo de masturbação mental que não está implicada com a interpretação da realidade. Ela sempre está pautada em grandes questões da humanidade, e não é pelo fato do ensino de filosofia, do ensino no ensino médio aqui no Brasil ser algo deficitário que a gente vai tornar esse ensino mais capenga ainda do que ele já é. Eu já tive experiências pessoais, e lógico que eu estou falando a partir de uma perspectiva de uma experiência pessoal, e não posso generalizar isso, mas já tive experiências, certo? De interpretações errôneas sobre determinados pensadores ou estigmatizados, como por exemplo Karl Marx, dentro da sala de aula, pelo pressuposto do qual já sabemos, né? Todos os estereótipos aglutinados por essa conhecida extrema-direita, que tende a distorcer por muitas vezes coisas que sequer leu na vida, como por exemplo Marx. Mas o tema da aula era Hegel e Marx, e eu sempre me proponho a trazer o tema a partir da leitura do livro do ensino médio, mas sempre acrescentando um ponto de reflexão que possa conectar os alunos com a filosofia desses filósofos, e não me limitar a fazer uma história da filosofia, como muitos professores que nem são de filosofia fazem, sabe? Ou mesmo os professores de filosofia por preguiça fazem isso. Porque uma aula de 50 minutos não dá para abordar a filosofia. Realmente é um tempo muito curto, mas se você tiver uma dedicação por aquilo que você faz, você pode levar
aquela provocação de uma maneira, pela sua metodologia de abordagem, a provocar aqueles alunos. Lógico que você não vai conseguir fazer isso sempre, não vai ser toda aula que você vai sair satisfeito, mas você tem que levar isso sempre em consideração, a promover a importância do ensino de filosofia, não só para a filosofia, mas para a vida daqueles alunos, sabe? Para poder quebrar determinados paradigmas na vida daquelas pessoas e fazer com que elas, de certa maneira, possam ter mais instrumentos para poder observar a realidade. É isso. Por mais que você não consiga totalizar isso na sala de aula para todas as pessoas, mas em algum momento você vai tocar alguém. Então, voltando ao assunto sobre a questão de Marx e a visão que é estigmatizada sobre Marx, que é produzida através dessa direita extrema, que muitas vezes não lê nada, mas especula muito e cria estigmas que são muito fáceis de aderir no nível populacional, que já é deficitário na leitura e que não tem essa maturidade para poder fazer distinção desses discursos pseudo-intelectuais. Mas aí um aluno se levantou e começou a falar de uma perspectiva liberaloide de que era Marx. E aí eu utilizei um recurso acadêmico baseado num curso de José Paulo Neto como estrutura para compreender o método em Marx, diante de como se dá a interpretação de Marx acerca da representação estrutural acerca da realidade, dando um exemplo da nossa escolha de carreira, a partir foi o seguinte exemplo, é o exemplo de que existia um médico, existia um filho de um médico, e esse filho do médico era inclinado a escolher a sua carreira. Ele fez um teste vocacional e aí foi representado que ele teria uma tendência muito mais a seguir a carreira do pai, a carreira de medicina. E ele seguiu essa carreira de medicina, né? Só que ele se sentia insatisfeito. A partir de um determinado momento, ele escolhe, ele não se enxerga mais como alguém pertencente àquela escolha que ele fez lá atrás, baseado no pressuposto de resultados e agradar aqueles pelos quais ele devia uma certa correspondência de ideais, ou seja, seus pais ou seu pai naquele momento. E a determinado momento ele, já após os seus 35 anos de idade, ele vê que aquele não satisfaz, abandona a carreira de médico e vai seguir a carreira de escritor. Qual é a moral da história a partir de uma interpretação do método de Marx de interpretar os acontecimentos enquanto reprodução da realidade, a partir dessa perspectiva que José Paulo Neto nos traz como chave de leitura para poder entender parte do pensamento de Marx? Justamente que a análise histórica, através da representação do entendimento do materialismo histórico, ela não é conceitual, mas ela é pressuposta a partir da expressão da realidade, do mais simples para o mais complexo. Como é que isso se dá? A análise de escolha pela qual o indivíduo fez quando tinha um entendimento pressuposto da sua realidade entendida, a partir do momento pelo qual ele fez a escolha de seguir a carreira de médico, poderia ser entendida aqui como uma perspectiva do mais simples. E o momento que o indivíduo se enxergou olhando para trás, entendendo a complexidade dos acontecimentos que ele abarcaram durante toda a sua vida até aquele presente momento, seria o momento mais complexo, ou seja, da realidade atual. Então o método de Marx não é um método que se aplica diretamente como uma fórmula para qualquer realidade, que a realidade tem que se encaixar no método de Marx, mas a expressividade da realidade é que se dá por uma noção de poder analisar aquela própria realidade, e ela mesma se expressa a partir de uma noção metódica do mais simples para o mais complexo, do anterior para o presente. Diante dessa minha explicação, que pode não ter ficado tão simples aqui, mas na hora, o rapaz que levantou a mão com uma perspectiva liberaloide que estava, de certa maneira, se contrapondo ao pensamento de Marx, simplesmente por ser Marx, se sentiu abarcado por aquele tipo de perspectiva, aquele tipo de conhecimento que eu trouxe para ele, do ambiente acadêmico.
E ele entendeu, em certo aspecto, o que eu estava querendo dizer para ele. Posteriormente, fizemos outras abordagens, inserindo textos de Marx ou de outros pensadores, de Foucault. Lógico que a gente não pode fazer um estudo de como na academia, no ensino médio dedicado, mas propus várias questões de grupo de estudos. Tinha pessoas do ensino médio que vinham me procurar para ter um estudo mais aprofundado de Nietzsche com Zaratustra debaixo do braço. Então eu acho ridículo isso, você chegar para dizer que as pessoas no ensino médio não têm a capacidade ou interesse sobre filosofia. Muitas vezes elas têm interesse, sim, sobre determinados temas, só que elas não sabem como isso está relacionado com a filosofia, porque elas não sabem nem do que se trata a filosofia, de modo geral. Então acho que estigmatizar isso como paradigma fixo a partir de uma incapacidade, uma impossibilidade, um desinteresse das pessoas sobre filosofia é terminar de matar a filosofia e matar a sociedade de modo geral, sabe? Eu entendo por aí. Era mais ou menos isso.